Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Graças a Deus, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Meus amados irmãos, nesta oportunidade eu quero falar sobre a importância de permanecer em silêncio, ou seja, não falar, não responder, aguentar calado. E eu quero começar aqui, irmãos, lendo em Lamentações capítulo 3, versículo 26, que diz assim: Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aqui, irmão, nesse estudo, vou tentar te explicar o porquê precisamos falar menos, a importância do silêncio e como fazer para controlar a língua. Por exemplo, você já entrou em confusões por falar demais? Já teve a oportunidade de ver famílias destruídas porque um dos membros fazia muitos comentários desnecessários e inconvenientes que machucavam as pessoas? Você já parou para pensar que talvez existam pessoas magoadas pelo que você disse, o que não devia ter dito, foi grosseiro, grosseira e machucou profundamente quem te ouviu? Na Bíblia Sagrada existem vários conselhos que, quando colocados em prática, nos ajudam a melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. Como? Através do silêncio, ou seja, através do falar menos. Descubra também, irmãos, as principais estratégias para melhorar a sua qualidade de vida através do simples ato de falar menos. Repare lá em Provérbios 17, 28, que diz assim: Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Pessoas sábias que fazem isso. E você? Evite falar, evite discutir em momentos de muita ira. Seja sábio ou sábia e fique em silêncio, até que a sua raiva passe. Uma hora vai passar. Isso vai te ajudar, irmãos, a não ferir outras pessoas. Provérbio 15, 1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Infelizmente, todos nós falamos coisas ruins quando estamos com raiva e irados. Portanto, meus irmãos, toda vez que você estiver com muita raiva de algo ou de alguém, evite falar, evite discutir sem querer explicações. No calor da emoção é natural você falar coisas horríveis e se arrepender depois. As palavras ditas em momentos de grande ira ou fúria podem ferir profundamente aqueles que você mais ama, e depois de falar algo, não tem mais como voltar atrás, não tem mais como anular o que foi dito. Por exemplo, no calor da emoção, que certas mães amaldiçoam os filhos com palavras horríveis, você já deve ter visto. Também é no calor da emoção que irmãos brigam, no calor das emoções que adolescentes ofendem os pais, as mães. A marca da ofensa feita por uma palavra dura pode ficar gravada em certos corações, irmãos, para sempre. Temos mais uma passagem que fala sobre a importância do silêncio na Bíblia, no livro de Tiago, onde a palavra diz: Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua própria língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor nenhum. Tiago 1, versículo 26. Então, irmãos, conhecendo o poder destrutivo das suas palavras, é melhor evitar palavras, é melhor evitar falar em momentos de ira. Através disso, a sua chance de magoar profundamente seus entes queridos diminui muito. Diante de calúnias, fofocas envolvendo seu nome, não queira tirar satisfação. Pelo contrário, fique quieto, fique em silêncio, irmão.
Nosso Senhor Jesus Cristo também nos ensinou sobre a importância do silêncio na Bíblia. No Evangelho de Mateus, a Bíblia Sagrada conta que Jesus foi traído, preso injustamente, e além disso, ainda trouxeram falsas testemunhas para tentar acusá-lo de crimes que ele não cometeu e condená-lo à morte. E diante deste cenário de injustiça, humilhação e forte pressão psicológica e muitas calúnias, Jesus permaneceu em silêncio, irmãos. Mateus 26, do 59 ao 63, vai explicar que Jesus foi ali no depoimento para que pudesse condená-lo à morte, mas nada encontraram. Embora fossem ali apresentadas muitas falsas testemunhas. E finalmente se apresentaram duas e declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que esses lhe fazem? Você vê que perguntou para Jesus. Mas Jesus permaneceu, falou nada. Boca fechada é o ditado que a gente conhece. Boca fechada não entra mosquito, não é assim? Então, mas o que podemos aprender com esta atitude do Senhor? Temos que aprender algo, não é verdade, irmãos? O que podemos aprender com o silêncio do Senhor Jesus diante de calúnias e acusações? O silêncio de Jesus, irmãos, diante dos seus acusadores, descrito no Evangelho que escreveu São Mateus, não significa que ele ficou em silêncio absoluto e não disse nada durante todos os momentos em que foi acusado. A Bíblia relata que em poucos momentos Jesus respondia às perguntas que lhes faziam. Portanto, podemos concluir que o silêncio de Jesus aqui indica que ele não estava preocupado em se defender diante dos homens. Muitas vezes esse é o nosso problema, nos defender o nosso próprio ego. Temos que saber, irmãos, que a justiça ela vem de Deus. Mais rápido, irmãos, quando ficamos em silêncio. O Senhor tinha a convicção de que ele era inocente e de que Deus considerava justo. Por isso, o Senhor não se importava em provar nada para ninguém, confiando apenas na divina providência, a justiça de Deus, que brevemente seria executado. Todo cristão deve fazer a mesma coisa quando for acusado injustamente. Por exemplo, em caso de calúnia, fofoca, acusações sem fundamento, não entre em brigas ou discussões para provar a sua inocência. Em outras palavras, não queira tirar satisfações com todos aqueles que fazem fofocas e que espalham calúnias contra a sua vida, contra o seu nome. Devemos seguir o exemplo de Jesus, irmãos, diante de todas essas coisas que nos sobrevêm. É difícil, devemos nos calar e confiar completamente na justiça de Deus em nosso favor. Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se importe com o que as pessoas pensam de você. Faça como Jesus. Se importe apenas com o que Deus pensa a seu respeito. Até porque o que alguém pensa de você é problema do outro. Tem que ter essa mentalidade. Você não precisa entrar em brigas e discussões para se defender. Confie em Deus. Fique em silêncio, porque Deus fará justiça por você. Olha o que está escrito em Salmos 103, verso 6. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Precisamos acreditar e crer na palavra. Fique em silêncio. Fique em silêncio, irmão, e Deus fará justiça por você. Isto é, o Senhor vai mostrar para todos que porventura você é inocente diante das acusações. Porém, meu irmão e minha irmã, lembre-se disso.
se você não ficar em silêncio, tentando se defender, acaba pecando. Aí o que acontece? A justiça de Deus pode pesar sobre a tua vida. Por exemplo, vamos imaginar que uma criança está batendo no irmão mais novo. Naturalmente, o pai dessa criança vai repreendê-la ou colocá-la de castigo. Agora imagina que a criança bate no irmão mais novo, o irmão mais novo responde a agressão com outra agressão. Nesse caso, o pai dessas crianças vai repreender e castigar os dois, o que agrediu primeiro e o que agrediu de forma mais cruel, retribuiu. Ele será repreendido de forma mais intensa ainda. Você entende? O mesmo se aplica, irmão, na nossa vida espiritual. Mesma coisa. Cuidado para que a ira de Deus não se volte contra a tua vida. Portanto, irmãos, deixe que as situações que te magoam, deixe essas situações na mão de Deus. E o Senhor vai falar por você. Agora, se você for tirar satisfações e pecar durante o processo, a mão de Deus vai pesar sobre você também. É como está escrito em Salmo 9, verso 8. Ele mesmo julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Cuidado. Não fique ansioso para falar tudo o que você pensa, irmão. Ao invés disso, ouça mais e fale menos. Tenho ainda um conselho sobre a importância do silêncio na Bíblia, no que está escrito no livro de Tiago, onde o escritor traz um conselho muito valioso para os que falam demais. Repare no que está escrito no capítulo 1, versículo 19, da carta de Tiago. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Portanto, meu irmão, todo cristão deve aprender a ouvir primeiro e falar depois. Isso se aplica na hora de julgar situações do dia a dia que as pessoas te contam, na hora de aconselhar pessoas e também na hora de filtrar amizades. Provérbio 18:13. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Portanto, na Bíblia, o silêncio também é indicado como um ato de sabedoria. Silêncio, irmão, sinal de sabedoria. E outra coisa, você sabia? O silêncio te ajuda a ter mais comunhão com Deus. Sim, irmãos, boquinha fechada. Silêncio na Bíblia também é uma estratégia para evitar pecados. No livro de Provérbios, a palavra diz que na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera seus lábios é sábio. Provérbio 10:19. Geralmente, irmãos, as pessoas que falam demais também fazem muitas promessas que não vão cumprir. Agora você deu glória, né? No entanto, irmão, prometer e não cumprir é pecado. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, e do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Eclesiastes capítulo 5, versículo 2 e 3. E além disso, irmãos, as pessoas que falam muito não guardam segredos e espalham fofocas. Você sabe disso. Também são pessoas rápidas para julgar os outros e costumam murmurar demais, porque fala demais. Reclamam com frequência de muitas coisas, se não de todas as coisas. Aqueles que falam muito também não se controlam, não tem controle nenhum. Acaba ferindo muitas pessoas. Portanto, irmãos, através dos simples atos de falar menos, ou seja, ficar mais tempo em silêncio, você consegue evitar uma multidão de pecados. Além disso, ao evitar o pecado, naturalmente e consequentemente nos aproximamos mais de Deus, ou seja, a nossa comunhão com Deus aumenta
consideravelmente. Quem fala demais acaba espalhando muitas fofocas e destruindo vidas de forma inconsciente, irmãos. Os mexericos são deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Está escrito em Provérbios 18:18. Você gosta de mexerico? Você gosta de fofoca? A palavra mexerico significa fofoca, trazer intriga ou calúnia. Eu faço uma pergunta. Você já foi vítima de calúnia e fofoca? Isso é doloroso, né? Agora reflita comigo. Quando você espalha uma fofoca sem ter certeza de que o fato é verdadeiro ou não, você pode estar destruindo uma vida, destruindo um casamento, destruindo uma família de forma inconsciente. No livro de Provérbios, a Bíblia continua nos ensinando. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Provérbios 18:17. Ou seja, a pessoa que te conta a fofoca primeiro sempre parece ter razão ao criticar ou condenar, até que você escute e descubra o outro lado da história. Nesses momentos, acontece muito da pessoa citada na fofoca ser inocente e não saber de nada de que está acontecendo. Portanto, antes de espalhar fofoca de alguém ou de alguma coisa, tome cuidado. Mesmo porque o fato relatado pode não ser verdadeiro. A palavra diz: ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Êxodo 23, versículo 1. Muitos homens de Deus foram caluniados na Bíblia. Você sabe disso. O próprio Senhor Jesus, irmãos, quando disseram que ele blasfemava. José também foi caluniado quando a esposa de Potifar disse que ele tentou abusar dela, entre outros personagens aí. Talvez você mesmo já tenha sido caluniado. Por isso, evite o máximo, irmão, espalhar a fofoca dos outros. A palavra diz que o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 16:28. A Bíblia Sagrada também nos ensina, irmãos, a procurar evitar as conversas inúteis para preservar a nossa comunhão com o Senhor. Isto é, evite todo tipo de conversa que não edifica ou que faz mal, tanto para você quanto para os outros. Não se coloque em risco, irmãos. Evite conversas inúteis, irmãos. Evite conversas profanas, irmãos. Cuidado, mais uma vez eu digo. Cuidado, quem fala demais não consegue guardar segredo, não consegue guardar nada. Na Bíblia, o silêncio também é indicado como uma forma de se proteger de pessoas más. Verdade. Evite, irmãos. Evite contar tudo sobre a sua vida. Fale menos e procure ficar em silêncio diante de certas pessoas. Não confie, irmão, em ninguém, praticamente. No livro de Provérbios, a Bíblia nos ensina: quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Provérbio 20, versículo 19. A mesma pessoa que te conta o segredo dos outros é aquela que leva seus segredos para os outros também. Cuidado, irmãos. Portanto, irmãos, siga o conselho bíblico e evite contar seus segredos para pessoas que costumam falar demais. E você com certeza sabe quem fala demais ou não. Por outro lado, as pessoas que nunca trazem segredos dos outros merecem um voto de confiança, porque aquele que não revela o segredo dos outros, de jeito nenhum, também não revelará os seus segredos para os outros. E quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Provérbio 11, versículo 13. Então, irmãos, pense nisso. Essa palavra é para minha vida e para a tua vida. Para que serve a boca? Para falar e para se alimentar, não é verdade? Até mesmo para respirar, vai.
Use com sabedoria, irmãos. Por que falar muito? De forma desnecessária. Por que falar sem ser requisitado? Pra que contar o segredo antes? Se é segredo, por que contou? Não se precipite, irmãos. Tome cuidado para não pecar e fazer outras pessoas pecarem, amém? Desejo que Deus te abençoe, guarde e proteja, no nome do Senhor Jesus.